Irmãos, esse é o sentimento que a gente inicia um ano como esse. Há muita terra, muita gente a ser conquistada. Há muita gente já a ser alcançada com o Evangelho, que é o poder de Deus. Nós somos uma comunidade, temos como nossa missão multiplicar discípulos e a nossa visão levar esperança ao mundo. E é por isso que nós nos chamamos Hope. Hope não é apenas a tradução em inglês da palavra esperança, mas para nós é um acróstico que faz um sentido gigantesco. H de hospitalidade. Nós queremos sempre recordar disso. O nosso papel como igreja é sermos hospitaleiros. O de oração, porque sem a presença e o poder de Deus, nós vamos começar falando sobre isso hoje, a gente não vai a lugar nenhum. P de proclamação, porque é a palavra que nos sustenta, precisamos proclamar as Escrituras. E o E de exaltar ao Senhor, de glorificá-lo, que é por Ele e para Ele são todas as coisas. Próximo dia 26 de janeiro nós completamos 4 anos como igreja. João Rafael, eu olho para você e vejo a vida da Hope. Você estava bem pequenininho quando a gente começou, né? Lá na casa da irmã Esther, lá na sala da irmã Esther, há 5, 6 anos atrás. E próximo dia 26 nós completamos 4 anos como igreja organizada, irmã Shirley. Isso é uma bênção. Mas a pergunta é, para onde nós vamos? Essa é uma pergunta importante que a gente precisa fazer esse ano. Para onde nós estamos indo como igreja? Nesse nosso 5º ano de existência, que vai começar a partir do dia 26, vamos celebrar no dia 30 com a presença do pastor William Salgado conosco, uma festa de início de ano, início dos nossos pequenos grupos. Mas a pergunta é, para onde iremos nós em 2023? À luz desse texto de Isaías, que vai ser a nossa base, nesse ano da expansão, esse ano de estender as tendas, de avanço, eu quero junto com os irmãos nas próximas semanas compreendermos à luz do livro de Atos, que nós somos uma igreja em marcha. A igreja de Jesus é uma igreja em marcha. E aí eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e a gente poder abrir, ainda não em Atos, mas em Lucas capítulo 24, porque é o mesmo escritor, pastor Gilson, e nós vamos a partir de Lucas capítulo 24, depois nós vamos para Atos capítulo 1, compreender o que Deus quer falar ao nosso coração nesta noite. Lucas capítulo 24, daqui a pouco a gente vai ler o texto. Eu só queria antes, e hoje eu preciso fazer isso, porque como é uma série de mensagens no livro de Atos, eu preciso te dar um pequeno panorama do que é o livro de Atos. Lucas, o doutor Lucas, como um bom médico, alguém que fazia um relatório com muito capricho, ouviu, fez uma pesquisa apurada dos fatos, e ele escreve 2 dos nossos livros do Novo Testamento, o Evangelho de Lucas e Atos, que de um tempo para cá, pessoalmente não chamo mais de Atos dos Apóstolos, porque Atos não é Atos dos Apóstolos. Ele começa falando um pouco sobre o trabalho de todos os apóstolos, mas nós vamos ver que a sua ênfase até os primeiros 10 primeiros capítulos está na vida de Pedro, e depois então da conversão de Paulo, o restante do livro vai ser inteiro na vida de Paulo. Então eu não posso dizer que Atos é Atos dos Apóstolos. Essa é uma determinação e uma forma de se ler e se falar do texto que não é dos manuscritos originais. Então é o livro de Atos, é um livro histórico, e por isso nós vamos tomar muito cuidado na nossa interpretação dele aqui durante estas semanas e na sua exposição. Por quê? Porque sendo um livro histórico, nós precisamos tomar todo o cuidado em compreender esses fatos, aprender com esses fatos, mas eles não são subsídios, por exemplo, para nós escrevermos uma doutrina.
São experiências pessoais, foram experiências de irmãos nossos da igreja neotestamentária, e a experiência pessoal, ela não valida a vida do outro, ela não valida a doutrina, e isso é muito importante a gente entender. Não é porque Deus fez algo com a irmã Shirley, que automaticamente, obrigatoriamente, Ele tem que fazer com o Christian. Deus é multiforme graça. Então eu preciso entender este texto à luz de um texto histórico, e que Lucas vai falar desde o derramamento do Espírito, a partir do capítulo 2, e ele fala sobre isso, e é onde nós vamos ficar hoje, acerca da preparação, e ele conta toda esta história. E a sua história, se nós pudéssemos assim dizer, então se não é Atos dos Apóstolos, há alguns autores que mencionam Atos do Espírito Santo. Não. Por mais que Lucas vai nos apresentar o cumprimento da promessa de Joel, quando Joel diz que nos últimos dias ele derramaria sobre nós o seu Espírito, e esse ato e essa profecia de Joel se cumpre no capítulo 2 de Atos, Lucas não queria nos apresentar um tratado sobre o Espírito Santo. Até porque a igreja neotestamentária não tinha crise quanto a isso, e nem nós. Nós acreditamos no Espírito Santo como Deus pessoal, que o recebemos no ato da nossa conversão, como Paulo nos ensina escrevendo a Éfeso. Nós somos selados pelo Espírito Santo e precisamos continuamente sermos cheios para que possamos viver a plenitude do Espírito. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então não é Atos do Espírito Santo. Qual foi a motivação então que Lucas escreve? Lucas escreve para mostrar, irmãos, e isso é muito importante a gente entender a palavra, porque é compreendendo a palavra que nós somos livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lucas escreve, Rogério, o livro de Atos, mostrando que esta igreja em marcha, que nada pode impedir a igreja de Jesus. Tentaram os primeiros cristãos, oriundos do judaísmo, acharam que a igreja ia ficar circuncisa apenas a Jerusalém, circunscrita apenas à cidade de Jerusalém, apenas aos judeus. Então Deus permite vir a perseguição, para que a igreja se espalhe às nações, e Lucas narra toda essa história, para nos mostrar que nada vai impedir a igreja de Jesus, meus irmãos. Nada impede a igreja de Jesus. Nada pode impedir a igreja de Jesus, porque ela é a igreja de Jesus. Esse é o motivo que Lucas escreve. É por isso que Calvino, quando ele menciona sobre Atos, ele diz: é uma pérola, é um tesouro. Para quem gosta de Lloyd Jones, Martin Lloyd Jones, quando ele menciona, e vale a pena ler Lloyd Jones, ele diz assim: eu exorto os cristãos que possam fazer de Atos um tônico. Ao ler Atos vai ser como um tônico, e é o maior tônico que eu conheço, no domínio do Espírito Santo. Porque mencionava ele que ao ler Atos, não tem como nós não ficarmos impactados com a ação de Deus no decorrer da história. John Stott é um dos melhores comentários que a gente tem sobre Atos. Ele menciona que todas as igrejas deveriam de tempos em tempos fazer uma correlação da sua igreja com a igreja do Novo Testamento. Olhar para ela e aprender com seus acertos, mas não achar que a igreja de Atos era uma igreja perfeita. Porque na igreja de Atos tinha gente invejosa, tinha gente problemática, tinha gente como Ananias e Safira que mentia e achava que estava indo muito bem. Tinha gente que dava trabalho, mas tinha muita gente que era uma bênção servindo ao Senhor com alegria. Então nós precisamos olhar para esta igreja e aprender. E é por isso que hoje a gente começa essa jornada. E a gente começa com as palavras finais de Lucas. Lucas 24, 49. E depois nós vamos para Atos primeiro. Atos capítulo 1. Lucas 24, 49.
depois de Jesus aparecer aos seus discípulos, depois daquele episódio que o pastor pregou recente, sobre os discípulos a caminho de Emaús, lá no versículo 49 diz assim: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de quê, irmão Eduardo? De quê? Poder. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Lucas termina o seu primeiro livro falando e ordenando, mostrando que Jesus tinha dado uma instrução aos seus discípulos que eles deveriam permanecer em Jerusalém. Eles iriam receber um sinal. Que sinal seria esse? A vinda do Espírito Santo de Deus. Ficai, pois, em Jerusalém, não avance fora do tempo apropriado. Deus tem um tempo para todas as coisas. Fica, permanece, porque na hora certa vocês irão. E ele vai dizer que eles seriam revestidos de quê? De poder. Vocês serão revestidos de poder. Agora, você já parou para pensar e perguntar, Carol, irmão Josimar, por que razão eles precisariam ser revestidos de poder? Qual seria a razão de Jesus ter dito, Cristian, aos seus discípulos, que eles precisariam permanecer em Jerusalém, até que do alto, irmã Shirley, eles pudessem ser revestidos de poder? Agora eu queria que você fosse para o livro de Atos, porque agora a gente vai abrir ele, vamos nas próximas semanas mergulhar nele. Ele começa novamente destinando a sua carta a Teófilo, a quem ele escreve o Evangelho, e semelhante ao que o pastor Fabrício faz aqui, se você estiver aqui domingo que vem me ver pregando, eu sempre falo um pouquinho do que foi o domingo anterior, porque pregando de maneira expositiva, a gente precisa sempre linkando os textos bíblicos, irmã Irlana. E Lucas começa fazendo isso. Ele começa dizendo a quem ele estava escrevendo, e ele fala que é a Teófilo, mas ele relata, olha como é que é interessante, Atos capítulo 1, versículo de número 1, Atos 1:1, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, lembra o Evangelho de Lucas, relatando para você todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que ele foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que ele tinha escolhido. Ele faz uma recapitulação, dizendo do primeiro livro, e agora ele está continuando a história. E aí a partir do verso 3 ele diz assim: depois de ter padecido, Jesus apresentou-se vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo a eles, Cristian, durante 40 dias. Interessante, ele coloca uma data, um tempo, e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Irmãos, para a igreja neotestamentária, a ressurreição de Jesus é algo que nunca houve dúvida, e isso era tão claro, e não era apenas, Jader, uma ressurreição espiritual, é uma ressurreição corpórea. Por quê? Porque o verso de número 4 ele diz: e comendo com eles. Ou seja, ele estava ali em carne e osso, ele estava presente com os seus discípulos, eles tinham uma consciência que ele era o Cristo vivo, que ele era o Senhor. Só que olha que interessante, ele vivo deu uma ordem. Qual a ordem que ele deu? Verso 4: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, ao qual vocês ouviram de quem? De mim. Porque João na verdade vos batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Santo,
que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Verso 8: mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus fala da promessa. E aqui tem uma coisa interessante, porque ele fala que eles seriam batizados no Espírito Santo. Diferente de Mateus, ele não diz, vocês serão batizados com o Espírito Santo, e lá em Mateus diz com o quê? Com fogo. Por que agora ele não repete fogo? Não se perguntou, irmão Eduardo? Porque lá em Mateus ele falou sobre isso, que lá ele enviaria o Espírito Santo, e ele batizaria com o Espírito Santo, João Batista mencionando, e com fogo. E por que João lá fala sobre fogo, e agora Jesus não fala mais sobre fogo? Sabe por quê, irmãos? Batismo com fogo não é para crente, batismo com fogo é para ímpio. O fogo é o consumidor da palha. Lembra que o texto segue, que ele passará pela eira, juntará a palha, e a palha será lançada a um fogo inextinguível. Aqui ele fala apenas de batismo com o Espírito Santo. E então Atos 2 isso se cumpre. Atos 2 nós temos essa presença, ela está se cumprindo. Mas é interessante que os discípulos tinham uma pergunta no meio de tudo isso: será que é este tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Aí Jesus vai ser claro e mostrar para eles que a perspectiva deles estava equivocada. Estavam com uma expectativa totalmente equivocada acerca do Messias. Mas a ênfase desse texto é: ficai em Jerusalém, porque vocês serão revestidos de poder. Vamos repetir essa expressão juntos? Ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Por que, Derlei, nós precisamos do revestimento de poder? Por que nós precisamos? Irmã Érica, quando nós nesse primeiro domingo do ano olhamos para 2023, nós estamos falando de revestimento de poder. Nós já fomos revestidos. No momento da nossa conversão nós fomos selados com o Espírito Santo, mas diariamente nós precisamos ser cheios em busca da plenitude do Espírito. Por que nós necessitamos da plenitude do Espírito? Por que Jesus está ensinando os seus discípulos que é necessário esperar do alto? 4 são as razões. E eu queria que você guardasse isso bem no seu coração. Qual é a razão? Qual a ênfase inicial para esse revestimento de poder? A primeira coisa é, de fato, eles terem o foco adequado, a verdadeira razão de existir, fazer aquilo que precisa ser feito. Eles precisavam do revestimento de poder para entender, sabe o que, Léo? Que eles estavam com uma expectativa errada acerca do Messias. Eles estavam achando que o Messias seria um rei, como foi Davi, um rei como foi Moisés, mas não. Facilmente, meus irmãos, nós podemos perder o foco da nossa vida como discípulo, o foco da nossa vida como igreja, o foco da nossa razão de existir. E para não perder o foco, o Senhor Jesus está dizendo: olha, vai descer sobre vocês, vocês serão revestidos de poder. Não compete a vocês estarem preocupados com o tempo, com as épocas. Os discípulos estavam perdendo o foco, eles queriam ficar investigando, e investigar aquilo que não competia a eles. Ah, meus irmãos, quantas vezes tem gente que parece que quer andar com um mapa profético, quer ficar olhando o tempo, tudo que acontece e vai marcando. Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ah, agora é o cavalo branco. Ah, agora é o cavalo amarelo. Viu esse sinal? Não vos compete saber os tempos e as épocas, mas vos compete o quê? Ser testemunhas.
A busca muitas vezes pelos tempos, as buscas muitas vezes pelas épocas, as buscas, Derlei, muitas vezes pela especulação, nos leva a perder o foco daquilo que de fato nós temos que fazer. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês serão revestidos de poder para que vocês tenham o foco correto, vocês saibam a razão de existir. Irmãos, é muito fácil uma igreja perder o seu foco, é muito fácil uma igreja perder a sua razão de existir, é muito fácil um crente se afastar daquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. E não é só a nossa geração não. Paulo é instrumento de Deus para abençoar a igreja de Éfeso. Quando Paulo escreve para Éfeso, irmãos, que carta linda, que profundidade Paulo escreve para Éfeso. Mas se você notar, Apocalipse capítulo 2, quando Jesus escreve para Éfeso, o que ele diz? Éfeso, lembra-te de onde caístes e volte a praticar o quê? As primeiras obras. A igreja de Éfeso, ela tinha perdido a sua razão de existir. É muito fácil eu e você nos perdermos daquilo que Deus nos criou. Muito fácil. É muito fácil uma igreja perder o seu foco. É muito fácil alguém perder a sua razão de existir. É muito fácil alguém que está no ministério perder a razão de existir. E aí Jesus está dizendo: seja cheio, plenamente cheio, porque cheio você vai ter o foco correto. Para a gente não perder o foco em 2023, nós carecemos da presença, ser cheio do Espírito Santo. Agora tem uma coisa interessante, segundo ponto. Para que a gente precisa ser cheio da lei? Para que a gente precisa estar pleno do Espírito? Porque tem uma coisa na vida de um cristão que ele só consegue fazer, Irlana, se ele estiver cheio do poder de Deus. Sabe o que é? Perdoar. E aí eu vou dizer aonde está a razão de perdão aqui. Porque Jesus, quando dá ordem, Stanley, a eles, diz que eles receberiam o quê? O poder para serem testemunhas aonde? Jerusalém, Judeia, aonde? Samaria e até os confins. Ser testemunha em Jerusalém era mole. Ser testemunha na Judeia, meu irmão, sopa no mel. Mas e na Samaria? Meu irmão, e na Samaria, pregar aos samaritanos, o sentimento talvez seria: Deus, manda descer fogo do céu nesses samaritanos, manda descer, consume, Senhor, consome esses samaritanos. Mas é por isso que eles seriam revestidos de poder, meus irmãos, porque só quando a gente está cheio do poder de Deus, nós somos capazes de vencer as barreiras sociais, culturais, religiosas, que separavam os samaritanos, e estas deveriam ser quebradas pela nossa própria força, não, quebrada pelo poder de Deus. É o poder de Deus que capacita a igreja, mesmo sendo perseguida, mesmo sendo muitas vezes, meus irmãos, açoitada, ela continuar amando um povo e servindo a um povo. É incrível os testemunhos da Vila Minha Pátria. É incrível, ouvindo uma jovem que veio do Irã, e ela se converteu e ela conheceu o Evangelho, e como ela fala do amor que ela tem em alcançar, por exemplo, talibãs. Só tem alguém que pode fazer isso, irmãos: o poder do Espírito Santo. Só o poder do Espírito Santo pode fazer isso na nossa vida. Nos capacitar, Derlei, a ir além do que a gente consegue ver, a ir além das nossas barreiras. A gente está saindo de uma pandemia, a gente está saindo de um processo político, a gente está saindo de uma circunstância onde muitos de nós nem sequer se falam mais.
Aí, meu irmão, eu estou orando, sabe para quê? É para que a nossa igreja, a igreja no Brasil, seja cheia do poder e avance para alcançar. Seja o que você quiser, dê o nome que você quiser, seja bolsonarista, seja lulista, seja direita, seja esquerda. Nós queremos como igreja, é anunciar o evangelho, é do reino de Deus, meus irmãos. Mas isso só será capaz se nós estivermos o quê? Cheios do Espírito Santo de Deus. Porque se a gente não estiver cheio do Espírito Santo de Deus, a gente vai olhar um para o outro e vai ter barreiras. O Espírito Santo de Deus faz o quê? Cair o quê? Todas as barreiras. É isso que Jesus estava dizendo. Vos é necessário ser cheios. Vos é necessário vocês serem cheios do poder, serem revestidos do poder. Sabe por quê? Porque cheio do poder você vai perdoar. Cheio do poder você vai chamar samaritano de irmão. Oh, aleluia! Cadê Ramiltinho? Vai chamar flamenguista de irmão, Ramiltinho. Isso é coisa que só o poder de Deus para fazer mesmo. Cruzeirense de irmão, é só o poder de Deus para fazer isso. É disso que a palavra está dizendo, Eduardo, que nós precisamos ser cheios a ponto de olhar para o outro, indiferente do que ele faça, não olhar com o nosso preconceito, mas olhar com o olhar de Jesus, irmãos. É por isso que nós temos muitas vezes uma geração que é tão preconceituosa, sabe por quê? Porque ela emite o seu parecer, mas ela está vazia do Espírito Santo de Deus. Ela fala à luz do que ela pensa, não do que Jesus diz. Vos é necessário o quê? Ser cheios. Vos é necessário ser revestidos de poder. Tem uma terceira coisa. Nós precisamos agir para não perder o foco. Os discípulos estavam perdendo o foco. É necessário ser revestido de poder para perdoar o samaritano. Agora tem uma coisa interessante. Jesus diz assim: vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, e eu brinco até Itaiomi, que a minha cidade é longe, aos confins da terra, distante, os confins da terra. Ou seja, se nós não formos revestidos do poder da lei, sabe qual é a nossa tendência? Achar que o mundo da nossa igreja é só aqui. Você esquece da obra missionária. Igrejas que não estão cheias do poder de Deus não conseguem enxergar a visão missionária, não conseguem entender o esforço missionário, não conseguem entender por que nós vamos mandar alguém lá para o outro lado do mundo, por que nós vamos apoiar alguém em Portugal, por que o pastor Marcos está lá em Portugal, o Felipe foi agora, por que esses irmãos estão indo lá do outro lado do mundo? Por que a gente vai lá numa comunidade ribeirinha? Se você não estiver cheio de Deus, você não vai entender isso nunca. Sempre vai ter alguma coisa mais importante aqui. Ah, mas essa movimentação toda para levantar esse recurso aí dava para comprar quase a metade, pelo menos um quarto do galpão que a gente sonha comprar. Mas irmãos, nosso negócio não é comprar galpão, o nosso negócio é investir em vidas, o nosso negócio é amar a obra missionária, o nosso negócio é ser cheio de Deus, para olhar e saber que a nossa missão vai de Jerusalém, Samambaia, vai na Judéia, o nosso Distrito Federal, a nossa região, vai a Samaria, que é esse Brasilzão, e até onde? Os confins da terra. E a gente só entende isso se nós estivermos guiados pelo Espírito Santo. Crente que está vazio do Espírito Santo, quem não vive a plenitude do Espírito, não consegue entender a obra missionária. Para quê? Para que esse negócio? Sempre tem um para quê? Sempre tem uma pergunta: ah, mas vai plantar mais uma igreja, para quê? Para que vocês vão tirar a gente da rua nessa Cristolândia? Para que vai investir em mais um centro de recuperação? Para que vai mexer com afegão? Vão receber afegão. O único país do mundo que recebeu afegão foi o Brasil. E aí nós estamos lá lutando para receber esses afegãos. Domingo nós tivemos o primeiro batismo. Oh, glória! Coisa linda!
Sabe por quê, irmãos? Porque a gente precisa ser cheio do poder para a gente entender isso aqui. Vazio a gente não entende. Alongar as tendas é isso, irmãos. Entender que a igreja é muito mais do que aqui. A missão dos apóstolos, a missão da igreja é levar o evangelho em todo canto. E eu fico pensando que para um povo em que olhar para os gentios era olhar apenas para um combustível para o fogo do inferno, como muitos achavam. Mas Jesus disse: vá, ame e os perdoe. E eu quero terminar com a última lição. A gente não pode perder o foco. A gente precisa viver o perdão. A gente precisa anunciar o evangelho. Agora tem uma coisa aqui que me chama a atenção, verso 8. Vamos ler juntos o verso 8? Mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão o quê? Minhas. O que você entende por testemunha? Talvez aqui para nós, na língua portuguesa, perde a força do que Jesus estava ensinando. Porque para nós, Stanley, testemunha é alguém que vai falar do que viu e ouviu. Então eu falo do que eu vi, do que eu ouvi, eu estou falando de Jesus, ok. Mas o sentido aqui, Derlei, de testemunha, não é apenas falar do que viu e do que ouviu. Aqui a palavra original é mártir. Aqui o que Jesus está dizendo é: vocês serão revestidos de poder. Sabe por quê? Porque em algum momento da jornada, vocês, ao pregar o meu evangelho, ao anunciar a palavra, vocês serão perseguidos. E pode chegar ao ponto de vocês terem que pagar a fé com a própria vida. Então Jesus está dizendo que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para estarmos dispostos a morrer pelo Evangelho se necessário. Ser testemunha é muito mais do que falar, é muito mais do que simplesmente dizer, é morrer, é estar pronto a entregar a vida. E a gente só entende essa dimensão se a gente estiver cheio de Deus. Acho engraçado, irmãos, movimento no Brasil, movimento evangélico no Brasil, fala muito sobre o Espírito Santo, fala muito de poder, e é reteté para lá, é reteté para cá, mas é um reteté que não redunda em obra missionária, é um reteté que não vai às nações, é um reteté que ninguém está disposto a dar a vida pelo Evangelho, é apenas, irmãos, criancices. Ser cheio de poder é isso. É enxergar um mundo perdido, é ver que tem gente que precisa do nosso amor, e quem precisa do nosso amor pensa diferente de nós, é samaritano que precisa ser abraçado e não precisa ser condenado, porque condenado o mundo já condena todo dia. Espera em Jerusalém, aguarda em Jerusalém, porque vocês serão revestidos de poder. Meus irmãos, se nós queremos como igreja nesse ano de 2023, alargar as nossas tendas, estender, meus irmãos, as nossas cortinas, alongar as nossas cordas, firmar as nossas estacas, não impedir a ação de Deus na nossa vida, nós precisamos estarmos plenos do Espírito Santo de Deus. É por isso que eu disse que o livro de Atos é o livro da igreja em marcha. Antes da igreja sair para pregar, antes da igreja fazer qualquer coisa, qual era a ordem? Fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Eles ficaram. O texto diz que Jesus foi visto por 40 dias. O Pentecostes acontecia quantos dias depois da Páscoa? 50. Então durante 10 dias, eles vieram para Jerusalém, e eles oraram, e durante 10 dias eles buscaram a irmã Irlã na presença de Deus, e veio sobre eles o quê? O cumprimento da promessa de Joel.
Esta semana eu estava lendo um artigo, dentre os muitos que eu pesquisei, não me lembro agora o autor, não sei se foi um texto de Rosely Apple, não sei quem escreveu aquele texto, preciso voltar para buscar, mas era um texto mais ou menos da década de 50, no Jornal Batista. E alguém dizia nesse texto o seguinte, que eles ficaram 10 dias orando, Pedro pregou um sermão, e 3.000 se converteu. Hoje nós não oramos, pregamos 3.000 sermões, e quanto muito um se converte. Nós perdemos o foco, irmãos. Nós precisamos ser revestidos de poder. Nós precisamos entender o que Deus está nos chamando, irmãos. Nós precisamos olhar para aquilo que Deus está chamando a sua igreja, a oportunidade que Deus está nos dando na nossa geração, meus irmãos, porque há muita gente a ser conquistada, tem muita terra a ser conquistada. Meus irmãos, eu nunca entrei um ano tão cansado igual eu estou. Eu estou cansado, mas eu nunca entrei um ano tão animado igual eu estou, pelas oportunidades de Deus, pelas oportunidades que Deus vai nos dar, João, através dos embaixadores, através das mensageiras, que a cada sábado a gente está vendo meninas novas chegando aqui, sendo imersas no Evangelho. Pastor William, através da juventude, através, irmão Josimar, do projeto com a música aqui, quantas pessoas estão estudando a música. Eu vim aqui, irmão Eduardo, naquela terça-feira, e eu fiquei olhando aquele jiu-jitsu. Meu irmão, aquilo não é um tatame não. Pastor Jonas, aquilo não é um tatame não. Aquilo, meu pastor, é um campo de colheita, irmãos. Tanta gente aqui que não conhece o Evangelho. É para isso, irmão Cristian, que Deus nos chamou. É para isso que Deus quer que a gente abra a casa, para a gente ter ano que vem 30 PGMs nessa igreja, e eu creio nisso. É para durante a semana 30 casas pregar o Evangelho. É para isso, irmãos, que nós fomos chamados. Mas a gente só vai entender isso, sabe quando, irmão Stanley? Quando nós estivermos revestidos, cheios de poder de Deus. Porque sem o Espírito Santo, não é que nós não o tenhamos, nós o temos. Nós o recebemos no ato da nossa conversão. Uma coisa é ter, outra coisa é viver a plenitude. Eu demorei a entender isso. Graças a Deus pela vida de um homem chamado Sam Tipton, que através de vários dos seus livros tem me ensinado que o cristão precisa ter uma vida vitoriosa, e uma vida vitoriosa é uma vida cheia do poder de Deus. Eu queria te convidar a ficar de pé. Como é que vai ser o seu ano de 2023? Eu só queria te fazer uma única pergunta, e talvez a mais difícil delas. Os irmãos sabem o meu amor por aquele país da América Central. Eu já disse algumas vezes para Samara, que se um dia Deus nos quisesse levar para missões estrangeiras, eu acho que eu tenho um país no meu coração, que ele pulsa no meu coração, é a Nicarágua. Eu sou apaixonado por aquele povo. É um país do tamanho do estado de Goiás. Tem 8 vulcões ativos lá dentro. Todos os dias a terra treme. Todos os dias. Todos os dias. É um país que vive em constantes conflitos há anos. Guerrilhas internas, brigas internas. Vive de fato escravizado por um socialismo que não leva ninguém a lugar nenhum. Mas uma coisa eu vi ali. Na segunda vez que eu estive ali, eu sentei com um homem. E esse pastor já está na glória, pastor Roberto. E sentado com aquele homem, ouvindo as suas histórias. Ele era diretor e capelão do Colégio Batista. E ele começou a me contar como foi o tempo da guerrilha. E ele viveu toda a guerrilha.
E aquele homem começou a me contar tudo o que ele tinha vivenciado. Mas ele me contou o quanto eles testemunharam do amor de Deus, indiferente de pagarem o preço que eles poderiam pagar. Talvez você não saiba, Pastor Sam é uma pessoa que nós amamos muito lá na nossa casa. Para mim, a gente tem pessoas que a gente olha assim na terra e fala assim, olha, eu queria ser parecido com alguém. Se eu quisesse ser parecido a alguém nesse campo humano aqui, é com aquele homem. Por ser o homem de Deus que ele é. Quando ele estava na Romênia, ele passou risco de perder a sua vida na Romênia. E ele foi expulso da Romênia por causa do Evangelho. Anos depois o regime cai. E ele entra na Romênia para ser o quê? Testemunha. Eu queria somente te fazer uma pergunta hoje. Você estaria disposto a dar a sua própria vida por causa da sua fé? E eu tenho feito essa pergunta para mim. Porque às vezes, irmãos, a gente levanta, briga, a gente discute, a gente até cria inimigos por causa de alguns pontos, igual agora foi as últimas eleições. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Pela sua fé, pelo Jesus que você diz e crê, que eu digo e creio que Ele morreu no meu lugar, você estaria disposto a entregar a sua vida por Ele? Nós só vamos entender essa dimensão, Rogério. É por isso que daqui a alguns domingos nós vamos estudar a vida de Estevão. Por que Estevão, levando pedrada, ele glorificava a Deus? Porque ele estava cheio, Rafa, do poder do Espírito Santo de Deus. Curve a sua cabeça. Nós vamos começar esse ano pensando sobre isso. Vos é necessário ser revestido do poder. Vos é necessário ser cheio do poder, para que a gente não perca o foco como igreja, para que a gente aprenda a perdoar, para que a gente vá até a última trincheira, que a gente não perca a visão missionária das nações, e para que, se necessário, perder a nossa própria vida, por causa do amor a Cristo. Guarde bem, por causa do amor a Cristo. Tem muita gente no Brasil sendo perseguida, não é por causa do amor a Cristo não, é por causa do amor a Cristo. Você estaria disposto? Pai, nesta noite nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Nós queremos, ó Deus, durante as próximas semanas mergulhar no livro de Atos. Deus, quando nós lembramos de John Knox, quando ele por muitas vezes dizia: Deus me dará a Escócia, senão eu morro. Deus, quando nós lemos os sermões de Whitefield, quando Whitefield muitas vezes, Deus, clamava ao Senhor: Deus, dá-nos almas, Senhor, dá-nos almas. Deus, enche o nosso coração como igreja com este mesmo sopro, com este mesmo vento do Senhor. Dá-nos amor, ó Deus, às almas perdidas. Dá-nos amor, Senhor, ao Brasil. Dá-nos amor, Senhor, ao nosso próximo, indiferente do que ele pense, indiferente do que ele faça, indiferente, ó Deus, da maneira como ele possa agir. Nos ensina a olhar com amor, meu Pai, e para isso, Senhor, nós fomos revestidos do poder. O Espírito Santo do Senhor está em nós, mas nos deu, ó Deus, santidade, nos deu, ó Deus, uma vida plena, nos deu, ó Deus, uma vida de intimidade com o Senhor neste ano. Deus, nos ensina, não nos permita perder o
foco da nossa vida. Nos encha, Senhor, transborda sobre nós, ó Deus, venha sobre nós o teu sopro, um sopro de reavivamento, um sopro de despertamento. A igreja brasileira, Senhor, ela está morta, ela está parada, ela está, ó Deus, na sua grande maioria, zonza de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Agora, pós-pandemia, Deus, quantos templos fechados, quantos de nós obreiros desanimados. Deus, enche a tua igreja, Deus, sopra sobre o Brasil, Deus, uma unção do Senhor, o renovo do Senhor. Deus, nós não queremos ficar de fora do que o Senhor está fazendo, nós não queremos ficar de fora, Deus, do que o Senhor vai fazer em Samambaia, em Ceilândia, no Recanto, no Riacho, em Braslândia, em Águas Claras, ó Deus, no Guará, no Plano, em Sobradinho, Deus, do entorno, no Brasil. Deus, eu não quero ficar fora do que o Senhor está fazendo. Deus, eu não quero ficar fora do que o Senhor vai fazer. Deus, assim como o Senhor usou os nossos pioneiros, ó Deus, que com tanta ousadia, ó Deus, o Senhor me faz lembrar agora, ó Deus, de William Begbie, quando estava em Salvador pregando o Evangelho. Deus, e enquanto ele pregava, ele levou uma pedrada, e aquela pedrada trouxe uma grande ferida na sua cabeça. E quando Zacarias Taylor o encontra, diz: olha, esse é o maior e mais lindo ferimento que eu vi na minha vida, porque foi um ferimento por causa do nome de Jesus. Deus, nos dá ousadia na nossa geração, não nos permita perder, ó Deus, a missão, não nos permita ficar fora do que o Senhor está fazendo, porque Deus, nós queremos ser instrumentos nas tuas mãos. É a nossa oração neste primeiro domingo de 2023 como igreja, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Vamos adorar a Jesus, assim encerrando este culto desta noite, tendo essa certeza e consagrando nossa vida ao Senhor, para que a gente viva uma vida na plenitude do Espírito, o adorando de todo o nosso coração. Adoremos a Ele.